Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos um vídeo por semana, portanto inscreva-se, clique no sininho, curta e compartilhe os nossos vídeos para ajudar a divulgação do projeto. Bom pessoal, estamos aí hoje na nossa aula 198 do nosso curso de Matemática Básica, trabalhando no momento com matrizes e determinantes. Pessoal, antes de mais nada, gostaria de fazer um agradecimento aqui ao Rafael, que é especialista aí nessa parte de vídeos, de parte audiovisual, na verdade, algumas dicas que ele me passou aí para melhorar a qualidade dos vídeos, Dentro das limitações aqui do meu local, vou procurar aos poucos aí implementar essas dicas, essas ideias, que foram passadas aí pelo Rafael. Então fica aí o meu agradecimento. Acredito que esse vídeo já terá uma qualidade, espero, que já tenha uma qualidade um pouquinho melhor, tanto do áudio quanto do vídeo, Então digam aí nos comentários se vocês acham que esse vídeo realmente houve alguma melhora, Tá ok, pessoal? Bom, vamos lá. Então, pessoal, nós estamos trabalhando aí com determinantes no momento. E vamos revisar aqui os cálculos dos determinantes para que nós possamos entrar em alguns exercícios envolvendo o assunto. Nós vimos que nós só conseguimos calcular o determinante de matriz quadrada. Então, o determinante de uma matriz 1 por 1, uma matriz de ordem 1, é calculado aí como sendo aquele valor da matriz. Se a matriz é 1 por 1, ela tem um único valor, um único elemento, e o determinante é aquele valor, tá ok? Então é um número associado às matrizes quadradas, que é o chamado determinante, que tem a ver aí com o fato de uma linha poder ser escrita como combinação linear das outras. Enfim, é um assunto avançado, na verdade, que envolve álgebra linear, mas ele é visto no ensino médio de uma maneira mais mecânica, digamos assim. Isso, de uma certa forma, até acaba dando um certo descrédito para esse estudo no ensino médio, Porque para estudar no ensino médio determinante como ele é ensinado, que é a maneira como eu estou passando para vocês, ele acaba ficando um pouquinho vago, Acaba não passando realmente a ideia do que é o determinante. Mas nós temos que seguir conforme a música aí, e o fato é que o determinante é cobrado nos vestibulares, então nós temos que nos enquadrar aí a essa cobrança. Mas que fique claro que para entender a fundo mesmo o determinante, nós precisamos ir para assuntos mais avançados na matemática, tá ok? Principalmente a questão da álgebra linear, que é o cerne aí do assunto determinantes. E, na verdade, matrizes, de uma maneira geral. Bom, quando a matriz for de ordem 2, matriz 2 por 2, aí o determinante ele é calculado como o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária, Então, A1, A2, 2 menos A2, 1, A1, 2. Exatamente esta expressão aqui. Então, para a ordem 1 e para a ordem 2 é muito simples. Para a ordem 3 já começa a complicar um pouquinho. Para a ordem 3 nós temos a chamada, pessoal, agora aqui gostaria de fazer uma correção em relação à aula passada. Eu falei para vocês que por sarros, a maioria das pessoas fala sarros, regra de sarros, para o cálculo do determinante de ordem 3. E eu falei para vocês que era Sarri, porque sarros seria francês, Mas eu pesquisei, pessoal, e acabei observando aí na internet, Pesquisei em algumas fontes aí realmente ligadas a uma pronúncia francesa, realmente, E na verdade não é nem sarros e nem Sarri a pronúncia correta. A pronúncia correta é sarru, Sarrus, Então a regra de sarrus, Provavelmente o francês ele até deixa o S um pouco mudo, Então é a regra de sarru. Ok, então vamos lá, a partir de agora vamos falar corretamente a pronúncia sarru. Então pela regra de sarru, nós temos o seguinte, determinante de uma matriz de ordem 3, o que nós fazemos? Nós copiamos as duas primeiras colunas na frente, exatamente, da matriz, no caso do cálculo do determinante. Copiamos as duas primeiras colunas. E aí o que nós fazemos? Nós pegamos a diagonal principal e as paralelas à diagonal principal e vamos multiplicando e simplesmente vamos somando os valores. E as diagonais secundárias, nós também vamos multiplicando, mas nós vamos subtraindo esses valores, Então, quer dizer, se estes produtos ficarem positivos, eles vão continuar sendo positivos. Se eles ficarem, os produtos paralelos à diagonal principal, ficarem negativos, eles continuam negativos. Os da diagonal secundária e os paralelos, os produtos, se eles forem negativos, eles se tornam positivos. E se eles forem positivos, eles se tornam negativos. Então, esse menos e esse mais aqui, eles estão para indicar o seguinte. Esses produtos nós não alteramos o sinal. Nós mantemos o sinal que está.
né? Não é que ele vai sempre ser positivo, tá? Essa notação pode causar essa confusão. Na verdade, esses produtos nós mantemos o sinal. E esses produtos paralelos à diagonal secundária, nós invertemos o sinal. Nós trocamos o sinal de mais para menos e de menos para mais. Ok, então essa é a regra de Sarrus. Agora nós já sabemos pronunciar corretamente. Bom, uma alternativa a esta forma aqui, que na verdade é a mesma coisa, é a chamada, né, costumo falar aí, a regra da borboleta, né, que é a mesma coisa, né? Então nós fazemos esses três elementos vezes a diagonal principal, mais o produto desses três elementos, este com este com esse, mas observe que quando a gente faz A1, A1, 2, A2, 3 e A3, 1, é exatamente aqui, olha, A1, 2, A2, 3 e A3, 1. Ou seja, esta borboleta aqui, né, que desses dois elementos eu venho para esse e desses dois eu venho para esse, na verdade é a mesma ideia da regra de Sarrus, tá? Então é só uma forma de nós não termos que escrever essa coluna, né? Então nós vamos pegando este com este com este, mais este com este, fazemos essa volta, este com este, essa volta. Agora a diagonal secundária, estes três, este com este com este, e este com este aqui, tá? E esses nós temos que mudar o sinal, tá? Então essa é a regra de Sarrus, para determinante de ordem 3. A partir da ordem 4, nós temos que trabalhar aí com o teorema de Laplace. Então eu vou apagar a lousa e explicar o teorema de Laplace. E voltar a reforçar aí o teorema de Laplace para nós podermos fazer então alguns exercícios. Bom, pessoal, esse aqui é o teorema de Laplace, então, né? Este é aplicado para a partir de matrizes de ordem 2, na verdade, né? Embora nós, geralmente, para a ordem 2 e ordem 3, nós aplicamos as regras que nós acabamos de ver. Mas nós recorremos aí ao teorema de Laplace, geralmente, a partir das matrizes de ordem 4, né? Que realmente ele se faz necessário, né? Bom, o teorema de Laplace ele diz o seguinte, que aí nós temos uma matriz A, ela é n por n, né? Este n aqui é natural, né? E ele é maior ou igual a 2, né? Então ele não pode ser igual a 1, nós já vamos entender por que esse n não pode ser igual a 1. Então para n igual a 1, o teorema de Laplace ele acaba não se aplicando aí. Bom, o determinante da matriz A, né, ele é definido como, da seguinte forma. Veja, desta forma aqui, nós fixamos uma linha. Nós tomamos uma linha I. Qualquer linha I, né? O I pode ser 1, 2, 3, enfim, qualquer uma das N linhas da nossa matriz. Fixamos essa linha e vamos fazendo os elementos daquela linha, mantendo fixa aquela linha, variando a coluna, vezes o respectivo chamado cofator daquele elemento, que nós já vamos revisar o que é. Então, quer dizer, o produto dos elementos de uma linha vezes o seu respectivo cofator, ou então nós podemos fixar a coluna. E aí nós fazemos o produto dos elementos, a soma, né, dos produtos dos elementos daquela coluna, vezes o respectivo cofator daquele elemento. Tá? Então nós temos duas maneiras de fazer. Ou nós fixamos uma linha e vamos fazendo o produto dos elementos vezes o seu respectivo cofator, ou nós fixamos a coluna e aí vamos fazendo vezes o cofator o elemento, né, vezes o cofator daquele elemento, tá, ok? E vamos somando esses valores. Bom, o que é o cofator, né, de um elemento? Bom, o cofator de um elemento é dado da seguinte forma, é menos 1, né, o cofator do elemento A e J, é menos 1 elevado a I mais J, vezes o determinante da matriz ATIL e J. Chamamos de ATIL e J a seguinte matriz, a matriz obtida da matriz A, retirando-se a linha I e a coluna J, ok? Então, observe que quando nós tínhamos uma determinante aqui dessa forma, nós tínhamos o determinante de uma matriz N por N. Quando nós caímos para esses cálculos aqui dos cofatores, nós vamos ter que calcular N determinantes, né, N vezes esse cofator. Mas cada um desses cofatores vai cair para o determinante de uma matriz que é uma linha e uma coluna menos. Uma matriz N-1, de ordem N-1. Né? Então, quer dizer, nós tínhamos o cálculo do determinante de uma matriz N por N, nós caímos para o cálculo de N determinantes de matrizes de ordem N-1. Aí, cada uma dessas matrizes de ordem N-1, para calcular os determinantes, nós podemos aplicar Laplace novamente e cair para o cálculo de N-1 determinantes de ordem N-2. E aí o problema vai continuando, até que nós caiamos aí em matrizes, por exemplo, de ordem 3,
em que nós já temos a regra de Sarrou, por exemplo, ou até ir reduzindo mais até determinante de ordem 2 ou até de ordem 1, né? Porque nós vimos que o termo de Laplace ele também pode ser aplicado para determinantes de matrizes de ordem 2 e também de ordem 3. Nós mostramos isso na aula passada. Caso você tenha alguma dúvida, volte para a nossa aula anterior e veja isso aí novamente. Agora, um detalhe que eu acabei não frisando na aula passada é o seguinte: o teorema de Laplace ele não se aplica para matrizes de ordem 1, né? Uma sutileza aí, né? Um detalhe da teoria. Por quê? Porque se nós pensarmos em determinantes de ordem 1, quando nós fizermos aquele elemento, que vai ser o único elemento, vezes o seu respectivo cofator, nós vamos fazer menos 1 elevado a 1 mais 1, que vai ser aquele único elemento, vezes o determinante da matriz que resta, tirando a linha I, linha 1, coluna 1. Mas se nós temos uma matriz 1 por 1 e tiramos a linha 1, coluna 1, nós ficamos sem nada, né? Porque a matriz só tem um elemento. E aí não faz sentido calcular o determinante de uma matriz que deixou de existir, né? Por conta disso é que o teorema de Laplace ele só aplica somente para matrizes de ordem maior ou igual a 2, tá? Então esse é o detalhe aí. Mas eu admito, pessoal, que é uma parte bastante teórica, principalmente para quem não está acostumado tanto aí com essa parte mais abstrata da matemática, mas através dos exercícios que nós vamos começar a partir de agora, eu acredito que vocês vão entender perfeitamente isso aqui e vão saber aplicar nos problemas. Porque o principal que vocês vão ter que saber é determinante de matriz de ordem 2 e de ordem 3, né? De ordem 1 é o mais trivial. Mas de ordem 4 é difícil aparecer em vestibulares, né, e concursos. Mas ele pode aparecer também. Então vamos trabalhar também esse tipo de determinante, tá ok? Bom, pessoal, para a gente fixar a teoria aí, nada melhor do que trabalhar alguns exercícios aí. Bom, o primeiro exercício, não estou nem denominando as matrizes aqui, mas é o determinante da matriz 3, 4, 7, 8. Uma matriz 2 por 2. Então como é que nós calculamos? Determinantes de ordem 2, bastante simples. Produto dos elementos da diagonal principal menos produto dos elementos da diagonal secundária. Então nós vamos fazer aqui 3 vezes 8 menos 7 vezes 4. 3 vezes 8 menos 7 vezes 4. 3 vezes 8 é 24. 7 vezes 4, 28. 24 menos 28 vai dar o quê? Menos 4. Ok? Então esse é o determinante desta matriz. Então quer dizer, é um número associado à matriz. O determinante de uma matriz é a chamada matriz identidade, né? Bom, veja, nós temos este produto, 1 vezes 1, menos 0 vezes 0. Então 1 vezes 1, menos 0 vezes 0. Então 1 menos 0, e isso aqui vai dar o quê? 1. Então o determinante dessa matriz deu 1. Isso aqui não é coincidência, tá, pessoal? Fiz para uma matriz 2 por 2, que é a matriz identidade, que é a matriz que tem 1s na diagonal principal e 0 no restante. Para a matriz de ordem 2, o determinante deu 1. Mas para a matriz de ordem 3, de ordem 4, o determinante da matriz chamada identidade é sempre igual a 1, tá? Então essa é uma característica da matriz identidade. Agora, determinante de ordem 3, aí sim nós vamos recorrer aí à regra de Sarrou. Então vamos lá. Vamos ter que copiar as duas primeiras colunas, tá? Então 0, 1 e 2. Depois 1, 3, 1. Então essa é a técnica aí para aplicarmos a regra de Sarrou. Nós copiamos as duas primeiras colunas. E aí nós fazemos o produto dessas três, dessa diagonal principal, esta paralela à diagonal principal e esta paralela à diagonal principal, as duas paralelas. Então 0 vezes 3 vezes 2, eu vou colocar aqui, isso aqui dá 0, esse produto. 1 vezes 1 vezes 2, isso aqui dá 1. Aliás, isso aqui dá 2. 2 vezes 1 vezes 1 também dá 2. Agora, na diagonal secundária, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. 1 vezes 1, 1. Vezes 0, isso aqui também vai dar 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Agora vamos lembrar daquela nossa regra, né? Os produtos referentes aí à diagonal principal e às suas paralelas, nós mantemos o sinal. Em relação à diagonal secundária e às suas paralelas, nós invertemos o sinal. Então esse 12 vai virar aqui menos 12. E esse 2 vai virar menos 2. O 0 se mantém porque 0 não tem sinal aí, né? Então aí nós fazemos o seguinte.
é só colocar os valores aqui. 0, mais 2, mais 2. Menos 12, né? Menos 12 ali. Menos 0, vamos colocar menos 0 também. E menos 2. Tá? Então nós invertemos o sinal dos produtos paralelos à diagonal secundária. Então vamos ter aqui o seguinte, esse 2 pode cancelar aqui com menos 2, menos 12 com mais 2 dá menos 10. Então esse é o valor do determinante aí, ok? Bom, eu coloquei já o sinal aqui, menos 12. Poderia ter deixado aqui 12 e aqui 2, e aí colocado o sinal nessa expressão, né? Feito aqui 0 mais 2 mais 2, menos 12, menos 0, menos 2. Então ou a gente já coloca o sinal lá, e aí soma aqui, ou então a gente não coloca o sinal lá, mas subtrai aqui. Então, uma hora ou outra, né? O que não pode é subtrair as duas vezes. Trocar o sinal lá e aí subtrair também aqui. Aí que aí menos com menos dá mais, e aí a gente não vai ter mudado nada, né? Então, ou a gente muda só lá o sinal, ou a gente muda só aqui, tá? Então, esse detalhe é importante aí. Bom, pessoal, vamos fazer mais um exercício aqui, que é o seguinte. É uma equação, né? Na verdade, aqui nós queremos saber aí qual é o valor desse x. Né? Então nós temos um determinante, aqui é x, x, 1, 3, 2, 1, 4, menos 1, 2, 3. Dessa matriz 3 por 3. E o exercício está informando para a gente que esse determinante é igual a zero e pede o valor de x. Então nós temos que calcular esse determinante, claro, em função de x. Agora, para ilustrar aqui a regra da borboleta, né, chamada, que também é a mesma coisa que a regra de Sarrus, eu vou aplicar aqui para vocês, né? Então vamos lá, nós fazemos o seguinte, este com este com esse, x vezes 1 vezes 3, isso aqui vai dar 3x, estamos calculando esse determinante. Aqui ó, 1 vezes 4 vezes menos 1, isso vai dar menos 4, 1 vezes 4, 4 vezes menos 1, menos 4. Então, menos 4. 2 vezes 2 dá 4, vezes 3, 12. Então, mais 12. 3 vezes 1, 3 vezes menos 1, menos 3. Só que como a gente está na diagonal secundária, né, nas paralelas, né, a gente tem que trocar o sinal. Então, 3 vezes 1, 3, vezes menos 1 dá menos 3, vai ter que se transformar em mais 3. Tem que mudar o sinal daí. Tá? 4 vezes 2, 8. 8 vezes x vai dar 8x. Só que tem que trocar o sinal, então fica menos 8x. E por fim, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3 vai dar 6, só que tem que trocar o sinal. Então esse é o cuidado que você tem que tomar com a regra da borboleta. Né? Então você tem que sempre trocar o sinal nas paralelas à diagonal. Isso aqui tudo é igual a zero, porque o exercício informa pra gente que é zero. 3x com menos, vamos deixar tudo que tem x para um lado, isso aqui é uma equação do primeiro grau. 3x menos 8x, né? Igual a menos 4 vira 4, menos 12, menos 3, mais 6. Tudo que é número, passei para o outro lado, trocando o sinal. 3x menos 8x vai dar menos 5x, menos 5x. Aí como é que a gente pode fazer essa continha aqui? 4 com 6, por exemplo, dá 10, né? 10 menos 12 dá menos 2, menos 3 dá menos 5, né? Então dá exatamente menos 5. O menos 5 passa dividindo, né? Então a gente vai ficar com x igual a menos 5 dividido por menos 5. Isso aqui é 1. Né? Então é uma espécie de uma equação aí, né? Que nós resolvemos mais uma equação envolvendo determinante. Tá? Então, veja só, esse é o valor de x que nós estávamos procurando, x igual a 1. Tá? Então um exemplo de um tipo de exercício que pode aparecer aí. Bom, pessoal, para a gente finalizar a aula de hoje, vamos fazer um exemplo, pelo menos, aí, né, envolvendo realmente o teorema de Laplace, né, que é aplicado aí a partir de matrizes de ordem 4. Né? Embora, como eu já disse, pode ser aplicado também para matrizes de ordem 2 e ordem 3, mas o mais simples aí é aplicar aquela regra do produto das diagonais, né, as regras mais práticas, né, que nós estudamos aí na aula. Tá? Mas para a partir de ordem 4, né, nós temos realmente que utilizar o teorema de Laplace. Bom, aqui vai uma dica importantíssima, pessoal. Para a aplicação do teorema de Laplace, calcular o determinante através de Laplace, nós temos que escolher, preferencialmente, a linha ou a coluna que tem a maior quantidade possível de zeros. O porquê disso vai ficar claro exatamente na nossa
resolução aqui. Bom, como a gente está sempre pegando as linhas, né? Considerando as linhas, na aula passada, para explicar o teorema, eu considerei mais as linhas, tudo mais. Vamos pegar uma coluna dessa vez, né? Por quê? Nesta primeira linha aqui nós temos 2 zeros. Nesta última linha nós temos também 2 zeros. E nesta coluna nós temos também 2 zeros. Então, tanto faz. Poderia pegar qualquer uma dessas opções. Veja, esta linha não seria vantajosa, porque ela não tem nenhum zero. Esta coluna só tem um zero. Essa coluna também, né? Então nós temos que pegar o que tem uma linha ou a coluna que tem a maior quantidade possível de zeros. Então no caso vamos fixar esta coluna aqui. Né? 0, 1, 0, 1. Tá? Então como é que nós calculamos? Eu vou escrever aqui do lado que elemento é este aqui. Este elemento é o elemento A1, 2. Este aqui é o A2, 2. Este é o A3, 2 e este é o A4, 2. Tá? Elemento da linha 1, coluna 2, linha 2, coluna 2, linha 3, coluna 2. Só para nós sabermos que nós pegamos o que? A coluna 2 e aí nós estamos variando a linha 1, 2, 3 e 4, sempre mantendo a coluna. O teorema de Laplace diz o seguinte, que esse determinante vai ser exatamente essa soma do A12 vezes o seu cofator mais o A22 vezes o seu cofator mais o A32 vezes o seu cofator mais o A42 vezes o seu respectivo cofator. Bom, esse é o que diz o teorema de Laplace. Aí o cofator nós já vamos calcular. Mas olha só, por que nós pegamos a linha ou coluna, no caso aí, que tem maior quantidade de zeros? Quanto é que é o A12? É zero. Então esse elemento aqui é zero. Ora, isto aqui é um número. Este A12 é um número, porque ele é menos 1 elevado a 1 mais j, né? A i mais j. Menos 1 elevado a i mais j vezes o determinante da matriz, que resta, né? Tirando a linha 1 e coluna j e tal. Bom, mas o fato é que nós temos um número vezes zero, porque este elemento é zero. Então é por isso que é vantajoso nós pegarmos a linha ou a coluna que tem maior quantidade de zeros. Este elemento aqui, ele se torna igual a zero, porque nós fizemos zero vezes alguma coisa, isso aqui é zero. Então nós não precisamos calcular o cofator do elemento A12. Este aqui é 1, então não tem jeito. Este aqui é zero também, aqui é zero também, né? Porque esse elemento também é zero. E esse aqui também é 1, tá? Então vamos escrever esse aqui, ele é 1, né? E esse aqui também, ele é 1. Bom, então na verdade, nós reduzimos o nosso problema para o seguinte. A22, o elemento A22 é 1. E o A42 também é 1. Então ficou 1 vezes A22, que é exatamente o A22, mais 1 vezes A42. Olha só. Então nós simplificamos o nosso problema, porque nós tínhamos a princípio que calcular 4 cofatores, porque é uma matriz 4 por 4. Como nós pegamos a coluna aí no caso, que tem 2 zeros, nós diminuímos o nosso problema para o cálculo de apenas 2 cofatores. E como o cálculo de cofatores é o que torna trabalhosa essa resolução, os cálculos de determinantes de matriz de ordem superior aí, a 4, 5, o que torna trabalhoso os cálculos, computacionalmente falando, é exatamente o número de cofatores que se tem que calcular. É aqui que está o trabalho. Então, por isso é que nós pegamos a linha ou a coluna que tem maior quantidade de zeros para reduzirmos aí o trabalho. Tá? Então, vamos lá. Vamos calcular o cofator da matriz, o cofator do elemento A22. Né? O cofator do elemento A22, então, de acordo com o que nós vimos, é menos 1 elevado a i mais j, né, que é 2 mais 2, vezes o determinante da matriz A22 til. Nós já vamos trabalhar com isso aí. Aqui, mais menos 1 elevado a 4 mais 2 vezes o determinante da matriz A42 til. Ok. Então vamos lá. Bom, menos 1 elevado a 2 mais 2, isso aqui é 4.
Então, menos 1 elevado a 4 é 1. Né? Aliás, esse expoente, o i mais j aqui, ele serve para ir mudando o sinal. Quando i mais j é par, aí continua 1. Aí vira 1. Quando i mais j é ímpar, aí vira menos 1. Tá? Então tem esse detalhe aí. Bom, então isso aqui dá 1. Esse resultado aqui é 1. E esse resultado também é 1, né? Porque aqui nós temos 4 mais 2, que é 6. Bom, então nós temos o determinante desta matriz e o determinante desta matriz para calcular. O determinante da matriz A22 tio, vamos colocar aqui. Que matriz é essa? O determinante de que matriz vai ser? A22 tio, nós vamos para o seguinte, nós vamos para o elemento A22, está aqui ele. Esse é o A22. A22 tio é a matriz que resta, retirando-se da matriz a linha 2 e a coluna 2. Ora, se a gente pega essa matriz e retira a coluna 2 e a linha 2, o que resta aqui? Resta exatamente menos 1, 1, 0, menos 1, 1, 0, 1, 1, 2, 1, 1, 2 e 0, 0, 1. 0, 0, 1. Essa é exatamente a matriz A22 tio. Mais o determinante da matriz A42 tio. Agora nós fixamos este elemento, que é o A42, retiramos esta linha e esta coluna. O que resta? Menos 1, 2, 1, menos 1, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 3, 1 e 0, 4, 2. Então nós retiramos a linha 4 e a coluna 2. Então, 0, 4, 2. Bom, agora é o cálculo desses determinantes que tem que ser realizado aí. Copiei os determinantes aqui em cima para a gente poder calcular com mais espaço aqui. A ideia é a seguinte, ou aplicar a regra de Sarrou, né? Ou até aplicar novamente o teorema de Laplace, né? Nós podemos reduzir este determinante, por exemplo, a 3 determinantes de ordem 2, e este aqui também, tomando a linha ou a coluna que tem maior quantidade de zeros também. Né? Por exemplo, olha só, esta linha aqui, nós podemos... Vamos fazer o seguinte, vamos até fazer uma coisa diferente aqui nesse problema aqui. Vamos pegar, para calcular este determinante, vamos usar o teorema de Laplace. E para esse aqui vamos usar a regra de Sarrou, que na verdade vou usar aí na forma da regra da borboleta. Tá? Então vamos primeiro para esse determinante aqui. Tá? Vamos apagar aqui e vamos concentrar primeiro nesse determinante. Olha só, vamos tomar essa última linha, porque ela tem 2 zeros. Vamos usar Laplace aqui, novamente. Então nós temos este elemento, né, vezes o seu respectivo cofator, este vezes o seu respectivo cofator, mais este vezes o seu respectivo cofator. Então vamos colocar, é linha 3, né? Então A, 3. Agora estou usando de novo a letra A, mas a matriz A era aquela matriz original, tá? É um abuso de linguagem a gente acabar usando a mesma letra, né? A letra A. Mas tudo bem, é o determinante desta matriz aqui. A31 vezes o seu cofator mais o A32 vezes o seu cofator mais o A33 vezes o seu cofator. Aí aquela ideia, como esses dois elementos são iguais a zero, tanto este termo quanto esse se reduzem a zero, né? Porque este fator e esse são iguais a zero. Por isso que nós pegamos a linha que tinha maior quantidade de zeros. Então o problema se reduziu a isto aqui. O A33 é 1. Né? Então este valor aqui é 1. Bom, então isto aqui é 1 vezes o A33. Então o nosso problema se reduziu a calcular o cofator deste elemento aqui. Aí o que é isso aqui? É menos 1 elevado a 3 mais 3, I mais J, vezes o determinante da matriz A33 tio, que é a matriz que resta aí, né? Retirando a linha 3, coluna 3. Menos 1 elevado a 3 mais 3. 3 mais 3 é par, né? Então isso aqui é 1. Então, determinante daquela matriz. Ou seja, a matriz retirando a linha 3 e a coluna 3. Que é esta matriz aqui. Menos 1, 1, 1, 1. Menos 1, 1, 1, 1. Este é o
cálculo que nós precisamos fazer aí, tá? Determinante desta matriz aqui. Produto desses dois menos o desses dois. Então, menos 1 vezes 1, menos 1 vezes 1. 1 vezes 1. Menos 1, menos 1, menos 2, tá? Então, esta é o determinante desta matriz. Agora, a outra matriz que nós precisávamos, né, ter calculado o determinante, o cofator A42, né, era o seguinte. Então, esse aqui era esse determinante que nós precisávamos ter calculado também. Então, é apenas nós fazemos aí a regra de Sarrus neste caso aqui, tá? Aqui fizemos usando o teorema de Laplace. Poderíamos fazer aqui também. Mas vamos fazer sob a forma aí da regra da borboleta. Então, menos 1 vezes 3 vezes 2, 6, menos 6. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 1, 4. Então, mais 4. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 0, 0. Então, vamos pôr aqui mais 0. 3 vezes 0, 0. Vezes 1, 0. Então, menos. Só que vamos pôr menos 0 agora, porque ficou negativo, né? Nós estamos na diagonal secundária. 1 vezes 4, 4. 4 vezes menos 1 dá menos 4. Olha, 4 vezes menos 1 dá menos 4. Só que a gente tem que mudar o sinal. Então, mais 4. E aqui, 1 vezes 2, 2 vezes 2, vai dar 4, né? E tem que deixar o quê? Menos 4. Trocar o sinal. 4 com menos 4, cancelou. Menos 6 mais 4 dá menos 2. Lembrando aí que, voltando o problema um pouquinho atrás aí, a resposta era exatamente a soma desses dois valores. Então, menos 2 somado aí com menos 2, né? A resposta do problema, menos 4, tá? Então, essa é a resposta desse problema aí, o determinante daquela matriz de ordem 4 que nós começamos. Bom, pessoal, vocês podem fazer vários exercícios nessa linha aí. Acredito aí que isso vai fortalecendo, né, o conteúdo para vocês, né? Mas basicamente é isso. De ordem 2, nós temos aquela regra prática. Ordem 3, regra de Sarrus, ou também na forma da regra da borboleta, que é totalmente equivalente. E a partir da ordem 4, teorema de Laplace, para o cálculo dos determinantes. Lembrando que em algumas situações vale até a pena nós, em vez de aplicarmos a regra de Sarrus, aplicarmos o Laplace também, porque, por exemplo, nesse caso nós temos uma linha que tem 2 zeros, né? Então acabou facilitando. Bom, cai para um determinante de ordem 2 aí, que é mais fácil, né? Bom, então é isso, pessoal. Na aula de hoje então, nós fizemos vários exemplos aí de cálculos de determinantes, formalizamos aí, né, melhor, reforçamos a aula passada. Na aula que vem nós vamos estudar propriedades dos determinantes, tá? Então nós vamos ver algumas propriedades envolvendo linhas, colunas, das matrizes que refletem aí nos cálculos dos determinantes. E espero que vocês estejam gostando. Qualquer dúvida, coloca nos comentários. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!